Queridos amigos, agradecendo sempre a Deus pela oportunidade do trabalho, mas suplicando a espiritualidade amiga desta casa que nos ampare, que nos intua e que nos sustente. O tema da tarde de hoje é a dor e o sofrimento na visão espírita. E tema difícil, porque às vezes nós, como espíritas, gostamos de nos esquecer de que somos humanos. Já nos acreditamos na condição de perfeitos e não respeitamos muitas das vezes as nossas dores e os nossos sofrimentos. E quando nós não conseguimos respeitar a nossa dor e o nosso sofrimento, como poderemos respeitar o sofrimento do outro? Já reparou que nós, quase sempre, quando iniciamos na doutrina espírita, chegamos tangidos por alguma dor, por algum sofrimento? Dificilmente uma pessoa chega querendo conhecer a doutrina porque alguém falou. Então, e aí nós temos um tempo de tranquilidade. É aquele tempo que vai trazer respostas e explicações para as dificuldades que estamos passando num determinado instante. Quase sempre aquela situação que nos levou na busca da doutrina espírita. Mas também nós vamos reparando que no decorrer da nossa trajetória, nós começamos a receber nos apertos a doutrina espírita para aqueles que realmente assumem esta doutrina com vontade. Dificilmente nós vemos um espírita muito tranquilo ou com uma vida muito serena. Ele quase sempre tem problemas sérios familiares, problemas sérios emocionais, problemas sérios de saúde. E quase sempre é assim. Vem tem uma treva leve, daqui a pouco aperta mais um pouco. Eu digo que a doutrina espírita tem um quê de parafuso. Vamos ver se já está aguentando, né? É um momento da prova. Talvez por isso nossos alunos hoje estejam tão ruins, né? Porque alguém inventou que prova não é bom. Mas era o preparo para a prova que nos fazia aprender. E assim é a vida. Nós vamos vivendo e vamos nos preparando para as provas. E até se nós pensarmos, né, na vida escolar mesmo, uma criança que está sendo alfabetizada, aos olhos do adulto, que bobagem ler aquela frasezinha. Para ela é uma grande prova. Na mesma proporção daquele que está lá preparando a sua tese de mestrado. Porque as provas serão de acordo com as condições daquele, no caso, do estudante. E na vida, nós também vamos recebendo as provas de acordo com o nosso nível de compreensão. Por isso, eu fui primeiro buscar lá no Evangelho, no capítulo 5, que é o maior capítulo do Evangelho. Por que será, né? Olha o nome dele: Bem-aventurados aflitos. Que somos nós.
o maior capítulo do Evangelho. Quem de nós que aqui se encontra não vive neste momento uma aflição? Em diferentes níveis, em diferentes preocupações e, o mais importante, a aflição não se mede, se sente. Por isso, ninguém pode dizer, mas o meu problema é seu. Ele é do seu tamanho. Então, cada um vai vivenciar uma dor, um sofrimento proporcional ao seu momento. As jovens, as meninas de 13, 14, 15 anos, né? Quando aquele príncipe encantado, não manda uma mensagem para ela, não entra lá naquelas mídias todas que elas desconhecem, é a morte, né? Preparou-se para a festa e ele nem olhou para ela, foi dançar com a outra. É a morte, e a morte mesmo. Mais tarde, né, os anos passarão, ela vai rir daquela situação, porque quantos príncipes, né, virarão sapo e outros surgirão, vai rir da sua vida, não é? Mas naquele momento, aquilo era uma dor muito grande e precisa ser respeitada, porque é um crescimento. E nós vamos encontrar, só vou ler esse primeiro item, porque o que eu acho que vai responder mais a nossa questão da dor e do sofrimento é o 18. Mas diz lá, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essa mensagem, né, de Jesus, ela é simplesmente um momento de absoluta esperança e consolo. Se a gente conseguisse, né, num momento de dor, imaginar Jesus ao nosso lado, falando estas palavras aos nossos ouvidos, nós ficaríamos de pé. Mas ainda nos falta essa coragem, esta fé, né? Porque a gente quer, antes de tudo, a gente tem pressa para a solução dos nossos problemas. Tudo a gente quer para ontem, quer resolver, e tudo requer um amadurecimento, um preparo. Quantos de nós podemos hoje avaliar coisas que nós achávamos que eram assim importantíssimas, fundamentais na nossa vida, que não aconteceram, que nós ficamos revoltadíssimos, e assim que o tempo passou, a gente pensa, meu Deus, ainda bem que não deu certo. Quantas vezes, muitas coisas na nossa vida são assim, mas a gente acha, né, nós queremos ter a vida nas nossas mãos, sob controle, né? Nós achamos que nós podemos realmente decidir e resolver tudo. E como crianças espirituais, nós ainda não temos condições realmente de resolver tudo. Até porque não nos cabe este poder. E aí nós vamos adquirindo, inclusive, né, adquirir poder sobre a vida dos outros, né? Dos filhos, do parente, da família. Aí a gente assume todo mundo nas costas, né? E reclama e fala. Viva e deixe viver. Mas a gente quer ter, né, esse controle, e às vezes
Isso traz sérios problemas. E aí, eu acredito que no item 18 venha nos trazer algumas questões sobre esta da nossa reflexão de hoje. Mas antes até de nós pensarmos, pegarmos nela aqui, vamos pensar numa coisa. O tema é dor e sofrimento. Gente, já houve uma época, e acho que ainda tem gente que diz isso. Dor é psicológico. Não, dor é dor e dói. A dor dói. Há pessoas que são bem mais resistentes à dor. Tem mais força, tem mais coragem. Eu arranjei uns probleminhas aqui no meu pé. Aí o negócio faz fisioterapia, faz não sei o quê, faz acupuntura. Aí eu fiquei, meu Deus, esses jogadores, né? Que levam um monte, cai, se arrebenta, continua jogando, né? Aí faz isso, faz aquilo. Como é que o cara consegue, em 3, 4 dias, estar de pé, continuando, trabalhando sob o efeito da dor, e está com dor e tem que fazer. Então, a dor, ela é real, ela existe. E dentro da nossa vivência, sem nós até pensarmos, a dor, muitas das vezes, essa dor moral, ela também dói fisicamente. A dor de ver um filho partir, não estou falando nem no desencarne, não, estou falando, às vezes, uma viagem muito distante, mudança de um país. A dor é física. Então, a dor existe. E como já nos diz o Chico Buarque, ilude dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Estamos falando da lei do trabalho, né? Aqui. Então, a dor ela é real. Agora, o que eu vou fazer com esta dor? Eu trabalhei com uma pessoa durante 25 anos, uma artrose deformante, uma coisa assim, impressionante. Ela tinha umas 9 próteses, porque de repente o dedo caía. Eu nunca vi um negócio da dele. Acordava com o dedo caído, tinha que botar alguma coisa. Tá? Nem por isso ela deixou de trabalhar quase até o desencarne. Ia de bengala, ia se arrastando. E ela dizia para as crianças, só não pode, calma, porque eu sou de vidro, porque senão eu quebro. A criança corre, as crianças corriam, até para ajudá-la, para pegar a bolsa, para ajudar com a bengala. E era um perigo, porque realmente qualquer coisa ela se quebrava. Conheci a outra também, na mesma instituição, toda dores diárias, nem por isso deixava de trabalhar. Agora, ela conseguia. Agora, nós não temos que colocar isso como modelo. Aquele espírito já tem esta conquista, outros não têm. Então, a grande diferença é o que eu faço com essa minha dor. Há pessoas que usam a sua dor quase como uma bandeira. Tem gente que usa como é quase feliz, porque tem aquela dor. Há aqueles que usam a sua dor para açoitar os outros. Eu morro de dor, mas eu venho ao centro. Isso é açoite. Isso é exibição. Então, a dor é sua. Divida com os outros, sim. Porque tem uns espíritas também que eles não têm problema nenhum. Não sei se vocês conhecem aquele que sempre está tudo bem com eles, né? Estão aos pedaços, mas estão todos bem. Por orgulho. E não é
por não querer falar. Nós temos, gente, que aprender a dividir a nossa dor. Não é alugar o ouvido do outro, mas quando a gente divide, fica mais leve. Até porque aquele que ouve, às vezes tem algo para nos dizer que nos conforta e que nos traz sinais. Uma vez uma companheira chegou comentando de um médico maravilhoso que ela tinha encontrado para tratar a depressão do marido dela. Um quadro bem sério. Aquilo para mim foi fundamental, porque eu estava com a minha filha num quadro seríssimo de depressão. Então, quando ela falou do problema dela, eu encontrei uma esperança para o meu. Eu me lembro que eu liguei para ele um dia, véspera de um feriado, de 15 de novembro, e ele disse, não, eu vou trabalhar amanhã. E quando eu cheguei lá, eu fui desta sinceridade, olha só, me disseram que o senhor poderia ajudar a minha filha. A outra questão é a seguinte, eu não tenho condições de pagar o preço da sua consulta. Porque quando a dor é grande, todos esses valores de vergonha, isso tudo a gente bota no bolso. Ele de imediato me diminuiu a consulta em 50%. E em 4 perguntas ele descobriu que o tratamento que ela fazia há mais de 2 anos alimentava a doença, porque ela não tinha aquele quadro que era proposto. Então, onde é que eu quero chegar? Nós precisamos dividir a nossa dor. Quando você conhece, então, se você conhece um médico que é legal, se você conhece alguém, nós hoje, que já passamos, né, dos 720 meses, temos alguns problemas, né? Então estamos sempre precisando de fisioterapia, acupuntura, dói aqui, dói acolá. Não tem jeito. Quem ainda não começou vai começar. Isso faz parte da lei. Eu também acreditava que não começasse não, mas começa. Então, gente, nós precisamos dividir informações. Isso aqui foi bom para mim, não estou querendo dizer que vai ser bom para você, mas você informa, você ajuda. Gente, a lei precisa de ser de solidariedade. Nós precisamos disso. Não dá para se viver só. Gente, vocês já olharam para nós estamos todos velhos. A gente anda pela cidade, antigamente era só Copacabana e Tijuca. Hoje no Meia, todas as bengalas andam passeando na Dias da Cruz. Bengalas, andadores, a gente não tinha essa visão, né? Nós estamos envelhecendo, e ainda não estamos naquela condição de envelhecer bem, porque nós somos daquele grupo que já começamos a nos tratar, a nos cuidar, muito mais tarde. Então, nós precisamos dessa questão de ser solidário, ajudar o outro, estender a mão, ajudar a atravessar, orientar, porque, gente, esta vai ser... eu estava vendo ali uma companheira que conversava com a outra, falando de dificuldades com quem cuida de idoso. Eu estou vivendo isso há uns 5 anos. Arranja-se quem cuida, aí não vem, troca, fica doente, troca essa, troca aquela. Nós temos que nos unir, né? Para que um possa realmente ir ajudando os outros. Nós estamos sendo obrigados. E não adianta mais agora a gente dizer, olha, não quero ninguém dentro de casa, eu dou conta do recado. Você só dá conta do recado até cair. Que aí não vai dar conta mais do recado, né? Então nós precisamos estar nos preparando, né, para essa questão de solidariedade. E aí, onde é que entra o sofrimento? O sofrimento ele vai entrar quando você não aceita a dor. Vai existir sofrimento? Vai. Mas quando o sofrimento tem compreensão, quando você compreende
o porquê do sofrimento, ele não se resolve, mas ele ameniza e você vai ter outras condições de aceitação. Uma mãe que tem um filho que não se mexe em cima de uma cama, o sofrimento é real. Isso não quer dizer que ela vai sair arrancando os cabelos, não é isso. Existe. Mas ela vai criar, inclusive, forças para tornar mais leve, vamos dizer assim, aquela dor daquele outro que ali está. Nos diz aqui, olha, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer estejam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Desculpa, ao reino de Deus. Gente, isso nós é que sempre acreditamos, no fundo a gente acredita mesmo, né? Que quando se tem dinheiro, quando se é jovem, quando se é famoso, quando se é não sei o quê, aí a gente cria algumas dessas imagens e acredita, né, que essas pessoas sejam felizes. Como todos nós, elas têm momentos de felicidade. Até porque algumas pessoas públicas, e isso tem muito a ver com o artista, né? A gente se esquece que eles têm um quê no seu trabalho que é o de trazer para muitos alegria, divertimento. A gente se esquece. Quando essa minha filha teve um quadro muito duro de depressão, vocês não sabem quantas vezes eu orei pelo Faustão, que eu nem assistia e nem assisto, mas que era das coisas que ela ria. Quando ela dava um sorriso com aquelas loucuras e besteiras do Faustão, eu agradecia a Deus que ele pudesse estar ali. E no outro dia eu conversava com uma amiga que estava acompanhando uma tia, bem mal. E ela disse assim, Leda, eu entendi o que foi que você dizia do Faustão. A minha tia ia com ele no hospital. Então a gente, às vezes, né, a gente não tem essa dimensão do que é que nos traz momentos, que são momentos de alegria. Pequenas coisas. É um sorriso que sai de uma besteirada. Nós, às vezes, queremos ficar, sabe, tão intelectualizados. É como já diziam antigamente, né? Ninguém viu o programa do Chacrinha, mas todo mundo sabia o que acontecia, né? Como também ninguém via a novela da Globo, mas todo mundo fala da delegada. Isso é nosso. Nós queremos ter uma pose, né? Muitas das vezes, intelectualidade. Ou não é isso, não. Acho que você passa, está lá, você para e olha, alguém comenta, você... Gente, nós não somos surdos. Então a vida está lá para a gente ver. Você pode ver tudo. Tudo vai depender do seu olhar. Outro dia eu estava vendo um filme lá na televisão. Era uma série, que é uma família, todos são policiais. O pai é o mais importante lá, não sei o que, da polícia. O neto sofre um problema e fica em coma. Então, olha a cena que aparece. O tio, o pai da criança, vai ao cemitério pedir ao irmão que havia desencarnado que cuidasse do filho dele. E o avô vai pedir à mulher que cuidasse
cuide do neto. Gente, isso era num filme policial. E quando o menino se recupera, a gente vê os dois retornando ao cemitério. Para nós podemos... Eu não iria ao cemitério e pedir, mas você vai fazer a sua oração, porque você tem. Então, cada um vai buscar dentro daquilo que crê. Que isso é que é importante. Então, ali havia uma mensagem de quê? De que existe uma força maior, que vai ajudar, que é o amor. E é isso. Nós precisamos entender que o que vai funcionar é o amor. Então, a gente fica botando alguns conceitos. Não. Então, você pode tirar lições em todos os lugares, se é na novela, se é no programa cômico. Você vai tirar. Como você pode olhar e dizer, bem, isto aqui realmente é péssimo, não me acrescenta em nada, não vou ver. Mas até para que você tenha esta postura, é preciso que você não pode criticar sem ver, sem conhecer, sem passar pelo crivo da sua razão. Aqui continua. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Ô, gente, convenhamos. A gente precisa ler as coisas sem passar pelo crivo da nossa razão, né? Vocês acham mesmo que Deus vai recusar consolação a um filho? Somos nós que muitas vezes, dentro da nossa dor, não conseguimos perceber. Nós estamos botando Deus aqui igual a gente. Deus negar consolo ao seu filho que sofre. Vamos lá. Desde que vos falte coragem. Há momentos que falta coragem mesmo. Por alguns minutos, por alguns dias. Alguns levam uma vida inteira, uma encarnação inteira sem coragem. Mas se nós sabemos que todos nós chegaremos a um nível de luz, que todos nós faremos a nossa trajetória de crescimento espiritual, então é para a gente pensar. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ai, gente, se Deus só aceitasse a nossa prece, realmente, quando a gente tivesse fé viva, ia ficar difícil. Nossa fé é tão pequenininha. Então, eles aceitam tudo que a gente tem para oferecer. Eles suprem as nossas limitações e dificuldades. A gente só tem migalhas para oferecer. Fé robusta não é para a grande maioria de nós. Fé, muitas vezes nós temos muita fé quando tudo está bem. Pegar um resultado da mamografia cheio de fé. Vai lá. Você sai feliz quando está tudo perfeito. Chegou lá, não tinha nada. Graças a Deus, só daqui a um ano eu volto. Né? Então, isso aí. Nós ainda estamos neste aprendizado. Então, essa própria cobrança isso é um trabalho de todo dia. Isso é um trabalho de coragem, de luta. Né? Então, aqui, e o tempo todo, gente, a espiritualidade está nos oferecendo amparo, nos oferecendo consolo. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem.
sem sombra de dúvida. Ninguém recebe mais do que o que pode carregar. Mas o problema é que às vezes aquele que tem que carregar não acredita. Esta que é a grande questão. Às vezes nós nos julgamos tão fracos, tão frágeis. E às vezes até em momentos de grandes dificuldades, nós vamos descobrir uma força que nós nem sabíamos que nós tínhamos. Nós vemos isso também. Mas há aquelas pessoas que não acreditam nelas, que não confiam, que se sentem frágeis, que se sentem desamparadas. São espíritos em extrema dificuldades, que por mais que você mostre, ele não consegue perceber. Quer ver uma coisa simples, até para a gente desanuviar um pouco? Você tem uma jovem, então isso é perfeito, é linda, a pele é maravilhosa, o cabelo é bonito, os olhos não sei o quê. Mas você já reparou que eu tenho aqui na perna 2 varizes pequenininhas, azulzinhas? A morte dela é aquela varize que ninguém viu, só ela. Mas é a grande infelicidade. Você está mostrando tudo que ela tem. O cabelo é maravilhoso, o corpo é maravilhoso, mas ela não vê. Já há um transtorno dessas pessoas que fazem não sei quantas plásticas, vão mudando, mudar isso, daquilo. A última agora, não sei se vocês viram, saiu na Isto É, na semana passada, os homens botando próteses, nas panturrilhas, aqui no peito, também aqui nas nádegas, aqui botando, ficando tudo bonitinho. Porque malhou, não conseguiu. Gente, você veja bem, isto é a prova de quê? Da insatisfação, É você se olhar, e não gostar do que vê. Então, e aí? Só ele, enquanto espírito, poderá descobrir esta beleza que existe. Você olha, às vezes, determinadas pessoas, Você vê, às vezes, pessoas idosas, assim, você olha e você vê ali naquela criatura uma pessoa lindíssima. Você olha e percebe, está cheia de rugas, está gordinha, mas porque o que sai é o seu interior, é a sua beleza que vem lá de dentro, é essa que vai. Não estou querendo dizer com isso que nós não tenhamos que nos cuidar, gente, se as coisas existem, então aí, a gente pode, pinta o cabelo, tem mais é que fazer mesmo. As coisas foram descobertas. Agora, no momento em que a gente deixa, de se olhar na condição de espírito, e que é isto que nós levaremos, aí é que começa a fazer, a grande diferença. E eu fui buscar um livro que se chama O Sentido do Sofrimento, do Milton Menezes, que ele começa a nos falar sobre as bases da pedagogia do sofrimento. Olha só, enquanto as religiões judaico-cristãs atribuem a causa do sofrimento a um agente externo ao homem, normalmente a divindade, a doutrina espírita vem estabelecer uma inversão no eixo da responsabilidade sobre a origem do sofrimento, trazendo essa responsabilidade para dentro do próprio indivíduo. Gente, eu já devo ter dito aqui, vou repetir mais uma vez. Tem horas que a gente diz assim, até que era bom que eu não fosse espírita, Porque a gente agora já sabe. E uma tragédia da doutrina espírita se chama responsabilidade.
que não ficou mais nos ombros de ninguém. Este é o terror. Não é culpa do obsessor, porque a gente já sabe que a gente atrai. Não é culpa do dirigente espiritual, porque a gente sabe que ele não é nosso guia e modelo. Olha só. Guia e modelo é a questão 625. Jesus. Não foi castigo de Deus. Não foi culpa da minha mãe. Porque pai e mãe, então, coisa boa para a gente botar culpa. A gente podia ter virado o jogo, né? Tanto que tem uns que viram o jogo. Fui ser médico, fui infeliz, porque minha mãe quis. Eu conheço um que ele terminou no dia da formatura. Era isso que você queria, não era? Agora estou encerrando o que você queria. Vou fazer o que eu quero. Então, são as escolhas, né? São as escolhas. Eu tenho uma lá que resolveu querer ser atriz. No dia que ela disse isso, eu digo, mais um desempregado no país. Graças a Deus, falei por 5 minutos, me recuperei, mas a luta está lá. Está lá, ralando. Escolhas. Está feliz no que faz? Ótimo. Mas sabendo das consequências da sua escolha. Então, essa é a responsabilidade. Então, daí ele diz, a modificação também em função do sofrimento. Olha aqui, não como um processo punitivo das faltas do passado, como muitos consideram, mas como um processo pedagógico do ser espiritual. O sofrimento, ele não vem para nos castigar, mas ele vem para nos educar, transformar. Então, às vezes, isso é muito difícil. Imagine alguém, eu já estava pensando nisso, né? Até por questões da nossa vida, né? Diz assim, meu Deus do céu, mas eu em casa, eu sou uma pessoa que procuro colaborar com todo mundo e tal, a gente fala isso tudo, que o pai faz, que eu não sei quem faz. Mas esses garotos são egoístas, não aprenderam nada. Mas, gente, vamos parar e pensar. Já imaginou se fossem viver numa família onde todos fossem egoístas? É mesmo que não ia aprender. E nós reclamamos, né? Por quê? Você vai ser o professor, é pedante isso, né? Mas vamos dizer assim, você vai ser o orientador para aquela dificuldade daquela pessoa. Então, aquele grupo que você recebe, ele vem exatamente para isso. Então, você tem, de repente, aquele filho que você precisa ter uma paciência, uma tolerância. Você vem trabalhar o quê? A sua falta de paciência, a sua falta de tolerância não é a dele. Então, é isso aí, olha. O sofrimento, isso está em Joana de Ângeles, no livro Plenitude. O sofrimento é via de redenção espiritual, face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando através dos mesmos mecanismos, graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota, desrespeito à lei. A sua presença vige enquanto se faz necessária a depuração. Lógico, você só vai passar por uma determinada questão de um determinado sofrimento enquanto for necessário. Se você já fez aquela conquista, certamente vai ser oferecida uma outra coisa para consertar. Mas o objetivo do sofrimento, ele é uma ajuda para o seu crescimento espiritual. Agora,
Ele diz aqui, olha, na questão 964 do Livro dos Espíritos, fica muito clara essa posição quando os Espíritos falam sobre a existência de uma lei que regula a vida dos homens e que os sofrimentos identificados na existência não são decorrência de um julgamento imposto por Deus, que assistiria a todo momento nossos atos e pensamentos íntimos. Gente, essa correção ela é feita por nós mesmos. Somos nós mesmos que vamos estar diante da nossa consciência e chegar à conclusão do que é preciso mudar. Agora, o que eu achei interessantíssimo nesse livro, que vai falar de sofrimento e dessa questão do sofrimento como uma oportunidade de recuperação, ele traz no livro algumas doenças que vão falar das nossas dificuldades, né? E olha isso aqui é um dado médico, isso aí não é simplesmente uma opinião, não, isso foi resultado de uma observação. O diabetes. Gostaria de citar um interessante estudo desenvolvido pelo Dr. Júpiter Vilhós Silveira, médico e endocrinologista pela Universidade de Londres. Agora, olha o detalhe, membro da Associação Médico Espírita de Londrina, no Paraná. Então, veja bem, é um médico espírita, que foi, então, fazer um estudo mais além, não da questão puramente o físico, aquilo que no corpo não está funcionando. Seus estudos se concentraram em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1, problema comum acontecer na infância ou na adolescência, como consequência de um ataque do sistema imunológico, Após as primeiras crises e o diagnóstico da doença, olha isso aqui, o indivíduo e a família se veem diante de uma exigência de condutas que envolvem dietas rigorosas. Gente, olha aqui uma questão coletiva. A família, todos estão envolvidos. Ninguém adoece só. A doença, existe, claro, aquele que vai ter o fato maior, vamos dizer assim, e todos aqueles que estão envolvidos. Um dos grandes problemas com os pacientes desse tipo é a resistência aos rigores que o tratamento impõe no dia a dia, fazendo com que a maioria abandone as condutas. A partir de uma observação sistemática das características dos portadores de diabetes mellitus 1, o Dr. Júpiter concluiu que essa dificuldade estava relacionada às características de personalidade destes indivíduos. Normalmente, jovens, inteligentes, sensíveis, mas extremamente indisciplinados, tendo grandes dificuldades de submeter-se a regras e ordens. Olha qual é a proposta dele. Usou como metodologia a explicação sistemática para o grupo, falando da realidade espiritual, da reencarnação e da possibilidade de uma programação reencarnatória aceita pelo espírito como forma de aprendizado. Os indivíduos foram esclarecidos sobre o seu projeto espiritual, finalidade da vida, onde o objetivo maior seria o crescimento do estudo. Aí ele diz: se você se disciplinar, você vence o diabetes. Do contrário,
o diabetes vence você. O resultado foi surpreendente, pois 80% dos portadores tiveram, a partir do trabalho de conscientização, sua dosagem de insulina reduzida significativamente. Curou? Não. Mas olha, você tomou consciência, sabendo que você podia ter um controle sobre aquilo ali, podia levar uma vida com menos riscos, em melhores condições. Então, o sofrimento ali era uma necessidade para aqueles espíritos que precisavam ter esse momento de parada, de reflexão e observar. E todos nós aqui, eu tenho absolutamente certeza que sabe muito bem que não foi aquela pizza que você comeu que lhe fez mal, nem deu dor de cabeça. E que a pressão subiu também não foi porque esqueceu hoje de tomar o remédio. E que a coluna hoje está doendo, que eu não aguento nem me esticar. Como dói? Você sabe. Você sabe. Tem dia que o peso das dores são muito grandes. A raiva é muito grande. O ódio é muito grande. A inveja é muito grande. A preguiça está muito grande. Aí se eu tivesse uma dor, ninguém ia dizer que eu sou preguiçosa. Ela hoje pode ficar deitada. Nós conhecemos, o nosso corpo é terrível. Ele fala. Aliás, não percam, tem na televisão um filme, Minta Pra Mim. É um filme policial também, onde ele descobre as mentiras pelo seu rosto. O que mexe? Está mentindo. Mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe aqui. E mãe conhece filho quando chega contando mentira, não sabe? Quando matava a aula, quando não fez a prova bem. Você conhece o tom da voz. Se brigou com o namorado, se acabou o namoro, se voltou. Só de falar. O pesar você sabe. Porque o nosso corpo fala. Meus amigos, nós estamos chegando ao nosso final. É um tema difícil. Porque, relembrando, nós estamos num mundo de provas e expiações. Trazemos tantas dificuldades. Mas também nós temos certeza absoluta e quando olhamos para trás, nós já percebemos o quanto nós já melhoramos. Às vezes ainda não conseguimos consertar, mas já conseguimos perceber onde estamos errando. Já é um caminho que antes a gente não era nem capaz de perceber. Então, que tenhamos, acima de tudo, paciência, misericórdia para conosco, como já nos diz Joana de Ângeles, perdoemos. Nossos erros são nossas tentativas de acertar. Muita paz a todos. Graças a Deus.